é o melhor remédio? Bom, a cultura popular, pelo menos, sempre defendeu isso. Mas será que a ciência também atesta a eficácia do humor para a nossa saúde? Humanamente, programa da Band News FM, que é feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje fala sobre o humor, o sorriso e a relação disso com a nossa saúde mental. Para esclarecer essa ligação, nós contamos sempre com as mais bem-humoradas análises do psiquiatra Daniel Barros, que também é autor do livro Rir é Preciso, da editora Sextante, livro que está sendo lançado esse mês. Daniel, bem-vindo. Oi, Ellen. Olha, um programa bem humorado hoje, hein? Um programa para a gente falar sobre essa importância do riso, sobre a ciência do riso, a psicologia do riso, a história do humor. Tudo isso está realmente no livro Rir é Preciso, que a gente vai lançar agora, essa semana, dia 13 de setembro, já vai estar disponível. Já está em pré-venda, mas dia 13 já vai estar disponível para as pessoas nas livrarias. Um livro que dá um trabalho enorme para escrever, mas que é que nem aqueles filhos que dão muito trabalho e aí depois a mãe fica apaixonada, o pai fica apaixonado. Esse deu aquele trabalhão, aquela trabalheira enorme, mas enfim, eu sou suspeito, né? Filho, a gente fica apaixonado mesmo. Ô, Daniel, eu quero começar, eh, lá no comecinho da vida. Você mencionou os filhos, eu quero começar por aí. Quem convive com criança já percebeu que bem no início da vida, a criança começa a emitir uns sorrisinhos, que derrete todo mundo que está em volta. Quando vê esse sorrisinho vira gargalhada, então, e é automático, até quem não é muito chegado em criança, assim, mas quando vê aquele sorriso, desperta uma sensação na gente. Isso tem algum tipo de explicação, essa emoção que nos conecta a esse primeiro sorriso? Alguns pesquisadores acham até que o sorriso só permaneceu na humanidade por causa disso, porque ele aumenta a chance da criança sobreviver, sabe? Porque quem tem filho, quem já conviveu com criança pequena, né, ele sabe que no comecinho ali da vida, a criança só consegue avisar pra gente quando as coisas estão ruins, né? É dor, é frio, é fome, é incômodo. Ela chora, e um choro incômodo mesmo, um choro que faz a gente se mobilizar negativamente para tentar desligar aquele alarme, né? E aí, com alguns meses de idade, ali já passando ali os primeiros meses, finalmente a criança consegue sinalizar para a gente quando uma coisa tá boa. Ela não sinaliza só quando tem problema, mas ela sinaliza quando ela gosta. E esse sinal é o sorriso, né? É a risada que ela dá, dizendo assim que gostou, sinalizando um momento de prazer, um momento de alegria, um momento de conforto. E isso estabelece uma conexão de uma maneira tão forte que até tem um trecho bonito que eu cito ali no livro, que os índios Navarro, nos Estados Unidos, eles fazem uma festa quando é o primeiro riso da criança, tem uma celebração, porque eles entendem que é quando a alma ligou no corpo. A alma já vem, né? O corpo já vem com a alma, mas quando a criança dá a risada, dá a conexão, né? Liga a alma ao corpo e, de fato, liga a criança na comunidade. Porque o sorriso, ele tem esse poder e essa força de fato estabelecer uma conexão. Nosso cérebro está preparado para reconhecer um riso e automaticamente retribuir, né? É um sinal de que, olha, eu gostei, tá tudo bem, tá legal, enfim, isso aqui não tem perigo, a gente está tranquilo. É um sinal que carrega tudo isso ao mesmo tempo. O sorriso genuíno, né? O sorriso emocional. Não tem outros tipos de sorriso que não são tão positivos, mas esse sorriso ele traz tudo isso. Então, ele de fato estabelece essa conexão da criança com os pais, com os cuidadores e, em última análise, com a comunidade como um todo. É uma forma de comunicação muito poderosa e que dá realmente essa conexão entre quem ri, a gente está falando de criança, mas para todo mundo que ri, e quem retribui esse sorriso. É impossível, né? Tanto que o pai vê, que começa a tirar foto, começa a postar, e aí você vê a postagem do pai, você dá risada também. É uma coisa incontrolável. Pois é, e aí onde é que veio a sua conexão com o humor, essa sua curiosidade? Porque o livro, passa por citações, por menções históricas. Você vem pesquisando isso já há algum tempo, né, já tem esse interesse há algum tempo. Eu até conto na introdução um pouquinho essa história, Ellen, porque eu
eu sempre gostei, desde sempre, assim, né? Uma pessoa que me influenciou muito foi meu avô, Otávio, meu avô materno, e ele era todo piadista, todo almoço, todo jantar tinha uma piada quando a gente se encontrava, ele era tirador de sarro mesmo, e eu fui pegando esse jeito, e eu acho que eu sempre, de alguma maneira, usei um pouco o humor a meu favor, assim, sabe? Tirava sarro ali para não tomar bronca na escola, fazer uma brincadeira com meus pais para amenizar uma situação, meio que intuitivamente. E aí depois enfim, comecei a estudar, né, psiquiatria, o cérebro humano, é, esse interesse até aumentou. Falei, nossa, tem uma coisa bem interessante aqui sobre o riso, que é um tema pouco estudado. Se a gente comparar com transtornos mentais, se a gente comparar com genética, se a gente comparar com tudo que se estuda, o riso ele é pouco estudado. Então, conforme eu ia encontrando um livro, um material, um artigo, eu ia pegando, eu ia lendo, comecei a escrever sobre isso em algumas ocasiões. Vira e mexe, tem uma polêmica envolvendo um comediante, envolvendo alguma peça de comédia, né? Algum tema assim, e aí eu ajudava com as minhas colunas, com as minhas reflexões sobre isso. Então, fui juntando material e depois que, no pré-pandemia, eu tinha lançado o livro Lado Bom do Lado Ruim, com a Sextante, né, que falava das emoções negativas, que acabou sendo super importante para a gente durante a pandemia, para lidar com as emoções negativas. Quando a gente estava pensando num livro para quando a pandemia estivesse passando, a gente tivesse que se reconstruir, veio muito a calhar, fez muito sentido a gente pensar num livro sobre o riso, sobre o humor, sobre como esse pode ser um instrumento de lidar mesmo com as adversidades e de regular positivamente seu próprio humor. Você divide o livro em 3 partes: corpo, mente e sociedade. Começando pelo corpo, tem alguma definição do riso científica, do que é o riso? O que ele está fazendo aqui no nosso corpo? O livro ele tem essas três partes que são, na verdade, consequência de uma outra divisão que é bem didática, Ellen, que assim, tem muito a ver com como a gente pensa. O livro tem 6 capítulos. O que é o riso, como a gente ri, por que a gente ri, onde, quando e com quem, né? Para tentar dar o panorama completo. E o corpo, eu coloquei o que é o riso e como a gente ri, porque tem uma parte que é muito física mesmo no nosso riso, que são os músculos que são contraídos, que tem toda uma história muito interessante de como isso foi descoberto, né? Tinha um pesquisador do Chene que ele queria entender todas as expressões faciais, e aí ele ia pondo eletrodos na musculatura das pessoas, ia contraindo um músculo, contraindo outro, fazendo caretas, ele tirava foto e identificava aquela emoção. E quando ele foi estudar o riso, ele colocava lá os eletrodos para levantar o canto da boca, né, e fazer aquele sorriso e tirava foto e não parecia um sorriso e tirava foto e não ficava muito genuíno, até que ele desligou os eletrodos e contou uma piada para o sujeito que ele estava lá tirando foto e aí bateu a foto e foi estudar e viu que de fato no riso genuíno, no riso de alegria mesmo, de felicidade, a gente não mexe só a boca, mas a gente mexe os olhos também. Fica enrugadinho aqui, o pé de galinha fica enrugadinho, e esse é um músculo que a gente não consegue mexer voluntariamente. A gente não consegue aprender a enrugar aqui o cantinho do olho como num sorriso genuíno. Então, quando a pessoa sorri meio sem jeito, sem graça, ela tem aquele riso falso, você sabe porque literalmente está na cara, né? Isso fica muito evidente. Então, tem toda essa história interessante, né, do riso como uma manifestação física. Eu até começo o capítulo analisando o riso da Mona Lisa, né, o riso mais enigmático e mais estudado, acho que da história. E daí no capítulo como a gente vai falar um pouco sobre as teorias do humor, o que a gente acha as coisas engraçadas, aí não dá muito ligado ao corpo, mas é para chegar na neurociência mesmo, para entender como é que o nosso cérebro interpreta as piadas, interpreta o humor e por que a gente acha engraçado. Então existe também uma neurociência do riso e com aquelas coisas super interessantes que os estudos de neurociência mostram, né? Tem lesões que a pessoa não consegue sorrir voluntariamente, mas se você conta uma piada, ela ri. E outras ao contrário, assim, ela não consegue dar risada, mas se você pede para ela levantar o canto da boca, ela consegue rir, porque os caminhos do riso no cérebro são diferentes. Bom, e aí você respondeu uma próxima pergunta que eu ia fazer. Nem todo riso é a mesma coisa, quer dizer, tem o sorriso genuíno, tem aquele sorriso amarelo. E existe o humor da dor? Existe, viu, Ellen? E esse é um tema bem interessante,
porque o sorriso, de fato, ele não é só o sorriso genuíno. A gente tem um sorriso de educação, né? A gente tem um sorriso que ele não é nem fingido, não é que você está pensando assim, está na hora de eu sorrir, deixe-me sorrir. A pessoa precisa achar que eu estou sorrindo. Não, é automático. Você apresenta alguém, olha, Ellen, esse aqui é o João Ellen, você dá um sorriso, o João sorri de volta. Não é aquele riso emocional, aquela risada de alegria, é um riso protocolar, mas é automático. Né? Ele é reflexo quase, embora não seja emocionalmente movido. Agora, a emoção negativa, ela também faz parte, às vezes, do humor. Né? Então, você vê que tem os pesquisadores dividem o humor positivo e o humor negativo, ou humor adaptativo ou desadaptativo. O adaptativo é o humor de relações, de a gente estabelecer conexões, o humor de um ajudar o outro, um humor de autodesenvolvimento, né, de você rir e ficar bem. E o humor negativo é aquele humor depreciativo mesmo, é o sarcasmo, é o humor agressivo, de críticas, que tem seu papel, a gente pode falar disso aí no próximo bloco, tem o seu papel, mas ele é um humor que pode ser agressivo, e também o humor autodepreciativo. Então tem o humor voltado para os outros e o humor voltado para nós, o humor positivo e o humor negativo. Então a gente precisa dosar, tudo faz parte, tudo está aí no nosso caldo, né, do que é a risada, mas a gente precisa estar atento para isso, para não ter uma vida, vamos dizer, desbalançada em termos de humor. Rir é preciso. Esse é o título do novo livro do Daniel Barros, lançado pela editora Sextante neste mês de setembro. Está saindo o livro. Daniel está aqui conosco falando sobre humor. Aí a gente mencionava que o livro é dividido em 3 partes, né? Corpo, mente e sociedade. Quando você fala da mente, você menciona algo que a gente aqui abriu, né, meio en passant, dizendo sobre o quanto algumas emoções são contagiantes, e o riso é uma delas, né? O sorrir é capaz de nos contagiar. Ele também tem efeitos positivos, por exemplo, eu estou nervosa, se eu tentar sorrir, é possível fazer isso para aliviar esse estresse? Funciona? Essa é uma das grandes descobertas aí que eu trago no livro. É, é algo que a gente às vezes intuitivamente faz, assim, meio no automático, mas é interessante entender que isso realmente funciona, né? Na parte 2 do livro, que é sobre a mente, eu falo sobre o porquê rimos e o quando rimos. Então, eu vou falar sobre as razões evolutivas de por que existe a risada e como isso funciona no tempo, tanto no nosso tempo de vida, que uma coisa é rir quando é criança, outra coisa é rir quando é adulto ou quando é idoso, mas também no próprio timing do humor, né? Então, o capítulo Quando vai falar sobre o tempo. Agora, no capítulo Por que que a gente ri, ele ajuda a responder essa pergunta, né? Se é possível a gente rir para ficar se sentindo melhor, para lidar com as nossas emoções. O fato é que o riso e a emoção, uma emoção mais intensa, eles são incompatíveis. Engraçado a gente pensar isso, mas se você vê alguém levando um tombo e se machucando, você não acha graça, né? Pô, a pessoa tá com cara de dor, levanta chorando, levanta com o braço quebrado, você não fica rindo, né? Não é uma pegadinha. Agora, se aquele tombo que a pessoa cai e ela mesma levanta dando risada e tal, você acha engraçado, e aí todo mundo acha engraçado. Então, se você fica comovido, se você fica com compaixão, ou se você fica com medo, não tem graça, né? A graça, ela então depende de uma anestesia ali dos afetos. E tem alguns teóricos que dizem que o grande talento dos humoristas é isso, né? Você pode pegar situações de que você não riria habitualmente, ou por não terem graça, ou porque são talvez mais tensas, e eles conseguem apresentá-la de uma maneira que te deixa meio distante daquela situação e você acaba dando risada. Agora, por conta disso, o contrário também acontece. Se você consegue, de alguma maneira, se forçar a rir da situação, você dá uma anestesiada nos seus afetos, porque o seu cérebro entende, bom, já que você está rindo é porque não é tão sério assim. Esse é um mecanismo por trás da própria evolução do riso. O riso provavelmente é uma maneira que a humanidade desenvolveu de sinalizar que estava tudo bem. Aconteceu alguma coisa, tá todo mundo tenso, um olha e descobre que era um alarme falso, dá uma risada, automaticamente o bando inteiro sabe que tá tudo bem.
porque o riso ele vai se propagando, um ri do outro, né? O riso tem essa coisa contagiosa e essa mensagem que está tudo bem rapidamente se espalha. Então, ele tem essa propriedade, sim, de ajudar a gente a dar uma tranquilizada, dar uma relaxada. Isso se reflete no próprio corpo, a musculatura relaxa, a criancinha até cai de rir, né? Porque a criança cai de rir, fica mole mesmo, né? Ou se você ri muito, você se sente meio mole, porque o riso relaxa. O cuidado que a gente tem que ter, que eu também acabo comentando ali no livro, é com uma palavra que eu acho que descreve muito bem, que é a frivolidade. O que é a pessoa ser frívola? Ela não levar a sério algo que precisa levar a sério. É o riso entrar num momento de que não é para rir, que, né, que seria ali um momento sério. Então, esse é de novo, né, essa questão de dosagem, de sensibilidade, de sentir o timing, de sentir a possibilidade de usar o riso para amenizar a situação, ótimo, vai ser um bom instrumento. Se o riso entrar errado ali, se não couber, pega muito mal, porque você acaba sendo frívolo, parece que você está desdenhando de uma coisa que é importante. Bom, e aí entra por exemplo, o rir de nervoso também, né, a pessoa que eu vou contar para os ouvintes aqui, talvez alguns se identifiquem, eu tenho esse sério problema, assim, quando uma situação ela é meio tensa e tal, eu começo a rir e não consigo parar, a ponto de, no velório da minha avó materna, eu tive que sair do velório, porque não dava, eu comecei a rir e não conseguia mais parar de rir. É isso, é o Acontece. rir de nervoso às vezes. É, é, é isso mesmo. O riso de nervoso vem daí também, Ellen. É, é uma situação tão tensa, uma situação que te incomoda de uma maneira, e às vezes a emoção ela vem numa enxurrada. Você não está preparado. Por exemplo, você está num velório, você imagina que é uma situação triste, mas por algum motivo ali vem uma lembrança, vem alguma coisa que te dá um choque, né? Uma onda de uma emoção que o seu cérebro não estava meio preparado para receber. E numa tentativa de se proteger, de falar, não, mas está tudo bem, não tem problema, calma, de tranquilizar, uma das ferramentas que tem para isso é o riso, que começa a vir de forma involuntária. E aí você percebe a inadequação do que você está fazendo, você percebe que não pega bem, é... só que ninguém vai ficar muito nervoso, né? Não é que é uma coisa muito grave. Então você começa a rir, você percebe que está errado, mas aí você ri para dizer que é um erro, mas que está tudo bem, que não é um erro tão grave assim, e isso vira uma coisa incontrolável. Eu conto no livro, Ellen, um episódio que aconteceu com a minha esposa quando ela estava assistindo Cidade de Deus, o filme, né, do Fernando Meirelles, que está fazendo 20 anos aqui, e tem uma cena que é dramática, a cena mais famosa do filme, um menino que vai atirar em outro menino, duas crianças, o moleque começa a chorar, até entrou o Ministério Público para investigar a cena, negócio dramático, e ela teve uma crise de riso no cinema, porque não estava esperando, né, ser pego por essa cena. Então, de fato, o riso de nervoso, ele acontece, a gente se segura, a gente tenta às vezes dar uma tossida, mas às vezes ele se torna incontrolável mesmo nessa tentativa de a gente falar, calma, tá tudo bem. É, acontece muito. Em reunião Acontece de no ar trabalho, né, também. às vezes. Ô Daniel, eu achei muito interessante, você trouxe um dado de uma pesquisa feita pela BBC, eh, com 200.000 pessoas, e aí em 53 países pedindo para apontar 3 características importantes desejadas num parceiro, e o humor entra nelas. O bom humor pode, garantir a qualidade de um relacionamento, ou pelo menos ser muito importante nessa qualidade de um relacionamento, um parceiro que pode te fazer sorrir é importante? O humor e o riso, ali no relacionamento, ele tá presente e faz diferença positiva no começo, no meio e no fim. É, porque, de fato, o começo é interessante, né? O fazer o outro sorrir, no flerte, né? Na paquera e tal, ele é um diferencial, ele é algo que todo mundo valoriza. É, provavelmente porque é uma sinalização positiva, né? É alguém que faz. Quando você sorri com alguém, quer dizer, quando você sorri, você se sente bem. Então, se alguém te faz sorrir, é alguém que faz você se sentir bem. Então, isso traz um apelo ali para aquela pessoa, né? Aquela pessoa se torna interessante. Tem até pesquisas legais mostrando isso. Agora, você
estar ao lado de alguém com quem você consegue rir, com quem você consegue se divertir, vocês conseguem trocar bons momentos e dar risada mesmo, momentos de diversão, também é um índice de qualidade do relacionamento. Está muito associado, né? E isso, casais longevos, casais que têm relacionamentos longos, quase uniformemente dizem que são pessoas que as fazem rir, são pessoas com quem você ri junto. E aí esse estudo que era sobre aqueles sites de relacionamento, pessoas procurando relacionamento, mostrava que, assim, todo mundo entende isso. Às vezes varia, um fala que beleza é o primeiro, inteligência é o primeiro, o dinheiro é o primeiro, mas, assim, o bom humor, fazer rir, está sempre entre os top 3, assim. É das características mais importantes, né, para começar um relacionamento, para manter a qualidade do relacionamento. E eu brinco aqui no fim, né, porque a gente estava falando de rir em velório, né, de rir nessas situações, rir para lidar com a dor, a gente sabe que você conseguir levar as coisas com bom humor, ou ver algum humor mesmo apesar da tristeza, não é rir da tristeza, não é rir da desgraça, mas rir apesar e naquela situação também é uma maneira de amenizar o sofrimento. Rir é preciso. E o Daniel Barros está nos provando que a ciência também diz isso. Agora, Daniel, você faz uma distinção. A gente falou aqui que o livro é dividido em 3 capítulos, num deles você fala da sociedade. E aí você, eu vou traduzir aqui livremente, tá? Faz a diferença entre rir com você e o rir de você. Isso é importante, né? Ah, sim, né? Essa última parte que eu falo de sociedade é o onde e quem, né? Onde nós rimos e quem, com quem nós rimos, de quem nós rimos, e quem ri, né? Quem é que ri, de quem e com quem. E acho que um capítulo bastante interessante do riso, um trecho ali bastante interessante, porque rir tem essa capacidade que a gente vem falando ao longo do programa, Ellen, de nos conectar. Né? Eu rio com você, você ri comigo. Isso é uma cola que une o grupo muito fortemente, com um efeito colateral. Quem não está incluído nesse riso automaticamente se sente excluído. Então, o riso também pode ser um instrumento de exclusão. Eu rio do diferente, eu rio do estrangeiro, eu rio daquele que é de fora. E quando a gente faz isso e ri de pessoas ou de situações ou de princípios que não estão ainda bem estabelecidos na sociedade, que não estão firmes, né? É o que os comediantes americanos brincam de socar para baixo, né? Punch down. É, você acaba enfraquecendo, você acaba atacando, você acaba aumentando o sofrimento de alguém que já é excluído. Então, é por isso que o politicamente correto, que às vezes tem gente que fala, porque o mundo ficou sem graça, eu nem posso mais ficar rindo da cara dos outros, não posso mais rir dele porque ele é preto, não posso mais rir dele porque ele é homossexual. Não, não pode. Porque a gente entendeu que as minorias, elas têm um sofrimento por serem minorias. E quando a gente as exclui por meio do riso, esse sofrimento aumenta e a possibilidade de elas serem incluídas diminui. Então, o politicamente correto, ele tem esse papel, sem dúvida nenhuma. Eu acho até que ele não deve ser uma patrulha. Eu falo que a gente tem que ser um pouco mais humilde, né? O politicamente correto, ele tem uma coisa, às vezes, meio arrogante, de dizer eu sou melhor que você porque eu não faço isso e você faz. E aí você só afasta as pessoas, né, desse discurso. Mas se a gente conseguir falar do politicamente correto nessa chave do sofrimento, fala, escuta, mas peraí, quando a gente ri do outro, a gente está excluindo, e é a gente que está trabalhando e penando para ser incluída. E quando a gente faz piada, a gente normaliza essa ideia de que tá tudo bem eles serem considerados inferiores ou diferentes ou menos. Isso só dificulta a vida e normaliza mesmo, viu, Ellen? Tem muitas pesquisas mostrando que pessoas, lógico, ninguém vira estuprador porque viu uma piada misógina, né? Uma piada sexista contra a mulher. Mas as pessoas que já têm posturas preconceituosas diante de um cenário em que essas piadas são faladas, elas se sentem mais à vontade para agir de acordo com as suas crenças. Se a gente quer construir uma sociedade em que esses comportamentos discriminatórios, seja sexista, racista, seja o que for, sejam menos tolerados, de fato a gente tem que dizer que essas piadas não têm graça, né? Passou esse tempo, né?
Bom, por isso que é sempre bom a gente rir com o outro, né, é sempre bom rir com as pessoas. Ô Daniel, você vai, ao longo dessa história do humor aqui, bastante leve, bastante agradável também, nos mostrando que o humor ele tem todo esse contágio, ele é uma forma de sobrevivência, mas ele nem sempre é fácil, né. Inclusive já vi muito, eu gosto muito de cultura, né, os artistas dizendo assim: "Pô, fazer um drama é fácil, difícil é fazer comédia". Ele exige de nós, né. Exige e exige muito. É um dos trabalhos mais difíceis que tem, assim, mais trabalhosos para o sujeito conseguir fazer um show de 1 hora, é mais ou menos 1 ano de trabalho, de acordo com algumas pesquisas aí, né? Por conta de número de piadas que você tem que ter num show de 1 hora e o tanto de teste e burilamento ali que tem para você azeitar a piada, encontrar o timing, encontrar o tom, encontrar o encadeamento correto. Então, de fato, é um trabalho sério e é um trabalho que eu vou aqui fazer talvez uma concessão ao pessoal que critica o politicamente correto, que não é que ficou mais chato, mas ficou mais trabalhoso. Agora é só para quem tem talento mesmo, né? Porque não é para você vou só meter um palavrão, só meter uma minoria ali que já tem uma piada pronta. Não, agora você tem que suar a camisa para encontrar uma maneira de fazer graça de uma maneira que não seja frívola, de uma maneira que não seja ofensiva. Então, um dos capítulos que eu acho mais fascinantes que eu encontrei nas minhas pesquisas sobre humor para esse livro, Ellen, foi sobre o humor nos campos de concentração. No Holocausto nazista, os judeus que estavam lá nos campos de concentração tinham um humor. E tem uma pesquisa linda que é feita por uma pesquisadora israelense com sobreviventes dos campos de concentração sobre o humor. E ela faz ali entrevistas qualitativas e pergunta. E isso, lógico, é um capítulo enorme sobre o humor no sofrimento. Depois tem uma parte sobre isso que fala sobre o humor nos hospitais, o humor nas tragédias. Em todo tempo fica claro que o humor ali ele não serve para tripudiar de quem sofre. Não é desdenhar da dor e não é rir fazendo troça com o sofrimento do outro, mas é olhar para esse mundo que a gente vive, que é um mundo com crueldades, um mundo com absurdos, e rir do mundo nessas circunstâncias. E você rindo na dor, você rindo na tragédia, você rindo no campo de concentração, você consegue estabelecer um contato maior com a pessoa, você consegue criar essas conexões mesmo dentro desse lugar. Os judeus falavam que eles meio que se vingavam dos guardas ali, né, tirando sarro dos guardas pelas costas, era uma forma também de crítica, uma forma de sobrevivência, uma forma de transmitir informação. Quanta piada, quanta informação não se carrega numa piada, né? Quais são os pressupostos envolvidos ali numa piada para você entender. Então, já muita informação é transmitida. Então, de fato, é trabalhoso, mas eu faço uma diferença no livro. É, eu faço um paralelo que umas autoras me inspiraram ali com atividade física, viu? Não tinha como terminar humanamente sem falar de atividade física. Mas é assim, elas dizem o seguinte: você ter uma vida fisicamente ativa, que você não precisa nem estar indo na academia. Você às vezes desce um ponto de ônibus antes para fazer uma caminhada, você troca o elevador pela escada, você está tendo uma vida fisicamente mais ativa, isso já te faz bem. É o equivalente a você ter uma vida um pouco mais bem-humorada, uma vida um pouco mais leve, você levar as coisas um pouco mais tranquilas. Agora você pode dar o próximo passo, você pode ir para academia, você pode fazer ali um esporte. Aí é você realmente tem mais benefícios e você vai prestar atenção, né? O paralelo com o humor é assim, você vai tentar ativamente buscar usar o humor a seu favor, não é só ter uma vida mais leve. E o terceiro passo é o que eu não recomendo para as pessoas, que é o que a gente está falando aqui dos comediantes, né? Porque aí é igual você ser um atleta profissional. Aí é dedicação, aí é esforço, aí é sofrimento, entendeu? Aí é trabalho, como um atleta profissional. Não é para todo mundo, e como um comediante profissional, não é para todo mundo. O cara vai ter que fazer, ou a menina vai ter que fazer daquilo ali a vida, o esforço, até um custo pessoal. E não é assim o mais saudável. A gente sabe que o esporte profissional não é o esporte, não é a atividade física que a gente recomenda para os ouvintes, porque não é saudável, né?
esportista profissional se lesiona, se machuca e tudo mais. Então, o humor profissional também não é esse que a gente recomenda para todo mundo que vai trazer a vida mais leve, mas é esse nosso humor do dia a dia que realmente pode tornar a nossa vida melhor. Como acompanhar a gente aqui no Humanamente também, pode fazer a vida melhor, mais leve, tornar os assuntos mais palatáveis. E se você quer ouvir, repartir este programa, você pode ouvir novamente, assistir no nosso canal do YouTube da Band News FM, nos tocadores de podcast e também pode comprar o Rir é Preciso, da Editora Sextante, já esse mês de setembro, né, Daniel? Exatamente, a partir do dia 13 de setembro já está disponível, agora mesmo esse final de semana já está em pré-venda, 13 de setembro disponível em todas as livrarias. Tomara que as pessoas gostem, se divirtam, não é um livro de comédia, mas é um livro muito bem-humorado, acho que está muito legal, as pessoas vão gostar. A gente recomenda por aqui também. Semana que vem tem mais um encontro, mais leveza, mais bate-papo aqui no Humanamente. Até semana que vem, Daniel. Tchau, até lá.